como sempre, né, nós iniciamos a nossa reunião dando alguns recadinhos das atividades que nós exercemos aqui na casa, não é? Deixa eu ver. Todos os dias, menos nas sextas-feiras, nós temos palestras e passes, né? Aos domingos, às 10 horas da manhã, nós temos também a evangelização infantil. Então, o nosso apelo é sempre esse, trazer as suas crianças, as nossas crianças, para que a sementinha do Evangelho possa já ir incutindo na mente dessas crianças, né, como cristãos verdadeiros. Nas segunda e quinta-feira, nós temos as reuniões às 20 horas. Às terças-feiras também, e quartas-feiras às 14 horas. Aos sábados, às 5h10. Nos sábados, a cada 15 dias, nós estamos distribuindo um lanche, café com leite, pão, para as pessoas desabrigadas. Então, elas sempre acorrem à casa espírita, não é? E para que elas não saiam de mãos vazias, então, nós oferecemos esse lanche. O plantão de atendimento é segunda, terça e quinta, a partir das 19h15. Na quarta-feira, a partir das 13h15. Nós temos também a nossa livraria e todas as palestras que aqui são desenvolvidas, geralmente nós temos os livros, principalmente aqueles da codificação. Então, quem procurar a nossa livraria está à disposição. E temos, como sempre, o nosso trabalho assistencial, né? Como? Não, não, nós temos o plantão, não sei se tem, 9h30? Quem vem? Deixa eu ver. Aos domingos, aqui não fala nada. 9h30? Tá, porque às 10 horas tem a evangelização infantil, né? Então, é lógico que as crianças não vêm sozinhas, vêm com seus pais, né? Então, eles poderão, sim, passar pelo plantão. Todo segundo sábado do mês são distribuídas cerca de 60 cestas básicas em sistema de rodízio. Então, nós atendemos, no total, mais ou menos umas 300 pessoas, né? E nós sempre atendemos com aqueles mantimentos. E, às vezes, a gente está necessitando da colaboração daqueles que frequentam a casa para a composição das cestas básicas, né? Então, no momento, é isso que nós tínhamos para dizer. Vamos, então, fazer a nossa prece, buscando, através do nosso pensamento, mentalizarmos essa figura excelsa, amorosa de Jesus, que é o nosso mais dileto companheiro, é o nosso irmão, é Ele que nos proporciona a vontade de vencer qualquer obstáculo. Quando mentalizamos a sua figura, através desse sentimento maior, logicamente estaremos atraindo todo o seu amor, a sua mansidão. E isso vem nos alimentar, vem nos dar forças, estabelecer dentro de nós as bases do cristão verdadeiro. Além de espírita, primeiramente nós somos cristãos, porque seguimos ou pretendemos seguir as suas lições. São lições tão preciosas. Todas as vezes que abrimos uma página do Evangelho, ela cai como gotas luminosas dentro de nós, através da compreensão. Então, nós vamos pedir neste momento exatamente isso, que o nosso entendimento se dilate, a fim de que possamos entender a mensagem da noite que a nossa irmã Leda trará para todos nós. Enquanto estaremos atentos, observando, bebendo mesmo essas
gotas de luz, nós estaremos também sendo atendidos. E esse atendimento vai se completar depois lá dentro da sala de passes. O passe será, então, a complementação de tudo aquilo que nós recebemos aqui neste salão. Que Jesus possa estar conosco, que tenhamos o nosso pensamento sempre elevado, trazendo ao coração o fruto de tudo que estamos realmente necessitando. Assim, que tenhamos todos uma boa noite, que a Leda, como sempre, mais uma vez, seja feliz na sua exposição e nós vamos ficar atentos. Puxa para cima. Nós vamos estudar uma página desse livro, do Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângeles Espírito, o comentário dela, de Joana de Ângeles. O livro se chama Leis Morais da Vida. E o tema da noite é fracasso e responsabilidade. Dentre as leis morais, essas leis estão na codificação de Allan Kardec. E essa lei de fracasso e responsabilidade, ela está íncita na lei do trabalho. Jesus disse que todos trabalham, todos devemos trabalhar, que o trabalho faz parte do sucesso e da nossa evolução. E Jesus sempre dizia, meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho, como meu pai. E Jesus nos exortava a entender o trabalho como uma bênção, porque nós, às vezes, temos a ilusão de achar que o paraíso é aquele espaço vazio, com nuvenzinha azul, os anjinhos tocando harpa na maior ociosidade. Imagina que coisa mais chata que seria, não é? Sem atividade, sem trabalho. Então, a Joana de Ângeles vem nos discorrer sobre esse fracasso e responsabilidade das leis morais. Então, essa lei universal, diante da lei universal de Deus, nós vamos vendo a coerência do universo, ela sempre tem uma dualidade, ou seja, a luz contrapõe a sombra, o acerto, o erro, o masculino, o feminino, o bem, o mal. Quando Kardec pergunta aos espíritos o que era o mal, os espíritos responderam, o mal é a ausência do bem. Então, para nós, o fracasso, o que ele é? Ele é a ausência do êxito e do sucesso. Qual seria o nosso êxito e o sucesso? Será que seria ganhar na loto? Ficar bem rico nessa encarnação, não precisar fazer mais nada, aquele paraíso fatídico que nós imaginávamos com os anjinhos, não precisar trabalhar. Seria isso? O que seria o nosso sucesso? O nosso êxito? O nosso êxito, como espíritos criados por Deus, é o nosso progresso. É esse compromisso que nós assumimos, antes de aqui estarmos, da nossa melhora e da reparação daquilo que não ficou bem feito no passado. Então, esse é o nosso êxito. Então, nós traçamos um programa reencarnatório. E um programa esse, todo ele planejado por uma equipe de espíritos, por mensageiros do plano espiritual, através do Ministério da Reencarnação. Esses espíritos amigos participam conosco desse plano. Muitas vezes, nós, na ânsia de melhorarmos, de obtermos um sucesso, um êxito rápido, nós planejamos uma coisa grande, uma obra grande, e os espíritos nos dizem, calma, menos, vamos devagar, vamos por partes. Nessa encarnação, você tem condições, analisando junto conosco, de fazer isso, 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 aquilo. Então, nos dão o entendimento, nesse projeto reencarnatório, do que nós temos condição ou não de executar. Então, assim, junto com os espíritos amigos,
nós vamos escolhendo as nossas provas, que são exatamente o motivo do nosso êxito aqui na Terra, do nosso sucesso na reencarnação. Então vão nos ajudando. Aqueles desacertos do passado, aquelas pessoas que não nos entendíamos bem, voltamos lado a lado para que haja um outro entendimento. E a par disso, não somos jogados numa arena. Ao par de todo esse planejamento, nós temos toda a sustentação da espiritualidade. Esses mentores que planejam conosco, que fazem esse programa, nos ajudam a executar também. Quem são eles? São os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, os nossos guias protetores, porque mesmo aqueles que não têm mediunidade, têm esses mentores, esses guias, têm o seu anjo da guarda, esse espírito destinado por Deus para nos guiar durante a encarnação. Então, eles estão participando conosco na execução desse programa, para que haja o êxito. E Joana de Ângeles diz que muitas vezes nós planejamos esse programa com muita boa vontade na espiritualidade, mas quando nós chegamos aqui na Terra, na nossa encarnação, nós nos distraímos, ela diz. Ela usa um termo muito doce e muito tênue para dizer que nós nos distraímos. Nos distraímos com a materialidade. O oposto, nós não falamos da dualidade, da lei do universo, nós nos distraímos com a materialidade, que ela é o oposto do quê? Da espiritualidade. Então, procuramos os bens materiais, procuramos nos suprir, não que nós não precisemos disso, claro, estamos encarnados, precisamos nos vestir, nos alimentar, viver bem, mas nós não podemos esquecer o verdadeiro sentido do que aqui viemos, o nosso compromisso maior. E esses amigos, esses anjos guardiões que Deus destinou a cada um de nós, a todo momento estão nos relembrando. Aqueles cutucõezinhos que nós recebemos durante o nosso sono físico, nesses encontros, através das inspirações, quando passamos um período desviados de tudo, que nos desligamos, que nos distraímos, como diz Joana de Ângeles Espírito, que nos distraímos, então vem os mentores, vem o nosso anjo da guarda e nos liga novamente na tomada da espiritualidade, para ver esse equilíbrio entre o material e o espiritual. E numa dessas distrações, o que acontece frequentemente na nossa estada aqui no planeta? Acontecem, às vezes, aqueles desafios através de doenças, de desempregos, de desarmonias no lar. Então nós nos desesperamos, nos balançamos. E aí, sim, nós centramos os olhos no alto. Por quê? Porque eu não acho recurso aqui. Quantas doenças que os médicos não me dão solução, não me dão nenhuma perspectiva de melhora. Então, nesse momento, eu me pego com Deus. Eu vou buscar uma religião. Não importa. Não importa qual seja o caminho. Importa que eu entenda essa revelação. Esse caminho que eu chego, se eu não fui por amor, se eu desliguei da tomada da espiritualidade, só fiquei plugado na materialidade, certo? Tendendo ao fracasso, então acontece a espiritualidade me dá aqueles toques para que eu volte a trilhar de novo aquele caminho que foi planejado, para que eu possa executá-lo. Então, eu adentro a uma doutrina, eu vou ao centro espírita, e o que é que eu percebo? Eu percebo que isso daqui é uma temporalidade. Essa minha estada aqui é uma passagem, não é o meu verdadeiro mundo. Eu vim do meu mundo real, estou de passagem, melhorando, executando o meu plano aqui, e vou voltar para o meu mundo real novamente. Então eu sou um viajante. Numa curta temporada, se cada um de nós analisarmos o tempo na Terra, nós vemos que ele passa muito célere. Os espíritos dizem que o nosso tempo é muito rápido, a nossa estada aqui, a nossa encarnação é muito rápida. Então, urge que nós aproveitemos. Então, que esses êxitos a que nós viemos em busca, que eles realmente se tornem verdadeiros, que eu possa voltar com ele bem executado, bem planejado. Aí os espíritos nos revelam
que nós sozinhos não conseguimos nada. Se nós estamos sós, nós tendemos ao fracasso, realmente. Por quê? Jesus já nos mostrava, Jesus já falava da família universal da terra. Amai-vos uns aos outros, ele nos dizia, porque a nossa família terrena, essa que nós vivenciamos aqui nesse momento, ela é uma família temporária. Nós temos a nossa família também na espiritualidade. Nós temos aqueles pais amorosos, aqueles irmãos queridos de outras vidas, parentes que nos amam intensamente e que torcem e vibram por nós, e intercedem a Deus por nós. Estão sempre presentes na nossa vida, porque para o Espírito não tem distância. Ele não precisa estar aqui do meu lado, eu o vendo, para que ele haja a meu favor. Então, eles estão ao nosso lado para que nós tenhamos êxito, ou seja, estejamos ligados com a espiritualidade, com a nossa verdadeira função da nossa estada aqui no planeta, para que não fracassemos na nossa jornada. Como diz Joana de Ângeles, para que a distração não nos pegue pelo caminho. Então, nós vamos percebendo, quando nós reencarnamos, que o reino de Deus, aquele que nós procuramos, aquele céu que muitas vezes idealizamos sem trabalho, sem complicações, ele não existe. Então a doutrina espírita vem nos mostrar que o reino de Deus, esse êxito que nós viemos em busca, ele está dentro de nós. Então esse meu sucesso, que é o oposto do fracasso, esse meu sucesso eu adquiro dentro da minha alma, através das minhas ações, que eu vou merecendo esse reino de Deus. Não é um lugar definido no universo e no espaço, é dentro de mim. Porque se eu estou bem, com a consciência tranquila, quites com a lei de Deus, agindo de acordo com as lições de Jesus, do seu evangelho, então o reino de Deus está instalado no meu coração. Então, onde eu estiver, eu vou estar bem. Se eu estou em casa, eu estou bem. Se eu vou ao trabalho também, na via pública, porque eu tenho confiança, eu tenho fé em Deus. E eu passo a encarar a terra de uma forma diferente. Não como aquele vale tenebroso de provas e expiações, que muitos dizem, a terra é um vale de lágrimas. Não de lágrimas. A terra é uma oficina bendita de Deus. É o lugar em que nós vamos destruindo aquela parte ruim para reconstruí-la de uma forma boa e melhor. Por isso que nós chamamos oficina de trabalho. Não é na oficina que nós trabalhamos? Então, só que essa oficina não tem aquele torno. O torno é da alma. Porque o objeto da transformação é a nossa essência, é a nossa alma que nós temos que melhorar e voltar daqui com sucesso, com êxito, não fracassado, muito melhor, através desse trabalho, desse burilamento da nossa alma. Então, é nessa oficina bendita que nós vamos proceder a essa transformação. E os fatores que muitas vezes nos levam a fracassar, nós falamos, fator do passado. Ele pode ser do passado, pode ser aquelas mazelas que eu trago de outras encarnações, aquelas reminiscências lá de trás que eu trago, que me fazem falhar novamente. Mas também pode ser do presente. Se eu não ajo de acordo, se eu sou um pai, não educo meu filho, será que eu vou precisar esperar uma próxima encarnação para sofrer a consequência? Se eu me porto mal, se eu me embriago, se eu fujo pelos vícios, pelas drogas, será que eu vou precisar de tempo, de uma próxima encarnação para sofrer as consequências? De forma alguma. Então, esses males, os fracassos, eles podem ser atuais ou remotos, ou de vidas passadas. Agora, uma coisa que nós não podemos, de forma alguma, é transferir as nossas responsabilidades. Porque esse tema, quando ele fala no fracasso, a Joana de Ângeles discorre fracasso e responsabilidade. Então, Joana de Ângeles coloca, cada um de nós é responsável pelos seus atos. Nós temos a responsabilidade diante de Deus. Porque nós temos, às vezes, o hábito do desculpismo, de colocar no outro a responsabilidade que nos cabe. Eu fiz isso, mas porque ele também fez aquilo.
Ah, mas se o tempo tivesse assim, não teria acontecido isso. Então, aquele jovem, né, que ele ainda não encontrou a alegria, não encontrou o êxito da sua existência, porque ele não fez 18 anos ainda. Então, ele está esperando os 18 anos para ele ser feliz. Porque com 18 anos, ele vai ser independente, ele vai ser de maior, vai responder legalmente, né, pelos seus atos, vai poder dirigir, tirar uma carta, vai ter independência. Então, ele faz 18 anos, mas ele ainda não é feliz. Porque ele precisa terminar a faculdade. Imagine, estudar é uma coisa difícil, né? Bastante difícil. Então, tem que estudar e tem que terminar os seus estudos, a faculdade. Então, ainda aí ele não é feliz. Ele não se acha coberto de êxito. Mas ele termina a faculdade, se forma. Não é tão feliz porque não era bem o curso que ele queria. Então, ele vai ter êxito quando... Bom, ele vai comprar um carro, né? Vai precisar de um carro agora, que ele já vai trabalhar. Precisa de um trabalho, então ele vai ter êxito quando ele tiver um trabalho, puder comprar um carro. Aí ele encontra o trabalho, com sacrifício ele compra o carro, mas ainda ele não é feliz, não conseguiu o êxito. Então ele continua, ele vai continuando. Mas o dia que eu casar, tiver minha casa, a minha família, aí sim eu serei feliz, serei uma pessoa vitoriosa, terei êxito na vida, muito sucesso. E ele encontra uma companheira e se casa. E como todo casal, vem os problemas da vida, as dificuldades financeiras, doenças, enfim, o que acontece só na casa dos outros. Na nossa, não. Então, com essas dificuldades, ele fala, mas a hora que nós tivermos um filho, tudo vai melhorar. Porque uma criança muda o astral da casa, muda o panorama, aí vai ser melhor. E o filho vem. E quem já tem filho sabe o que é ter um filho. Ah, mas tudo bem. Agora está difícil. O menino chora à noite, eu não durmo mais, chego assonado no trabalho. Mas a hora que ele crescer, aí sim, aí vai ser diferente. Que ele tiver a independência dele, a vida dele, aí sim, eu vou poder ter a vida sossegada com a patroa. Aí eu vou ter sucesso, aí eu vou estar feliz. Aí o filho cresce, o tempo passa, o filho casa, o filho sai de casa e ele se vê só com a patroa. E olha para trás, fala, bom, mas ainda bem que a gente vai ter uma próxima encarnação, né? Então, Joana era feliz e não sabia. Então, Joana de Ângeles nos chama a atenção para que nós aproveitemos cada fase da vida. Toda ela é coroada de êxito e sucesso. Porque o êxito e o sucesso, ele é feito de passo em passo. A cada período da vida está o meu desafio. Aí que eu tenho que lidar, e aí eu tenho que ser feliz. Aí é que eu tenho que encontrar o reino de Deus dentro de mim. Como que eu vou encontrar esse reino de Deus? Entendendo por que eu estou aqui, o compromisso que eu assumi. O que é minha família? O que é? Se Deus nos coloca com pai, mãe, dentro de uma casa, nos coloca juntos uns dos outros, Joana de Ângeles diz que sozinho ninguém vence. Porque nós somos aquele feixe de graveto. Um gravetinho sozinho, qualquer um torce e quebra. Mas um feixe, ninguém quebra quando nós estamos juntos. Então, nós tendemos ao sucesso, ao êxito, quando temos amigos, temos apoio uns dos outros. Isso que importa. Quando nós dizemos a família primeira é a nossa família, aquela que nós encarnamos. Mas essa família se estende aos amigos, aos companheiros de trabalho. Quantas vezes, numa dificuldade que atravessamos na vida, nós vamos encontrar o apoio justamente aquele que trabalha conosco. Não é nem consanguíneo, não nasceu nem na mesma família, no mesmo teto, mas ele está ali do lado, me dá um apoio de que eu necessito e me reergo, evita o meu fracasso naquele momento, naquele período da vida, né? O que geralmente leva o homem ao fracasso é a ignorância de Deus, a falta de Deus. Quando nós não temos confiança em Deus, nós tendemos a fracassar. Porque quando o nosso Deus é material, não tem limite.
Não tem limite. Hoje, se nós nos deixamos levar pela mídia, nós vamos ser que nem aquele da história. Eu vou ser feliz quando? Então, eu vou ser feliz quando? Porque se eu compro um tênis hoje, daqui a um mês ele já não está na moda. O celular é a mesma coisa, o computador é a mesma coisa. Eu não consigo acompanhar o material. Eu tenho uma casa hoje, amanhã essa já é obsoleta para mim, já não serve, eu preciso de outra. O carro do ano, e assim vai. E nada disso consegue me preencher e me satisfazer. Então me leva ao fracasso quando falta Deus na minha alma. E eu não entendo a essência da vida, os compromissos que eu tenho aqui assumidos, compromissos de trabalho. Nós não estamos dizendo da lei de Deus, da lei do trabalho. É o compromisso de trabalho. O trabalho não é só aquele braçal. Não. Os espíritos disseram para Kardec que todo tipo de trabalho, todo tipo. O trabalho, aquele trabalho de auxílio ao próximo, é muito importante. Quantas vezes, por ouvir um amigo, por ouvir um necessitado, se evita um suicídio, um fracasso muito maior. Então, em todos os momentos nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos durante o sono físico. Por quê? Nosso corpo fica ali na cama, deitado, inerte, e o nosso espírito sai. E o nosso espírito vai aonde? Aí entra a sintonia. Aí entra a sintonia. Aonde eu me afino, aí é que eu vou me direcionar durante o sono físico. Então, durante esse sono, eu posso estar aproveitando o meu tempo para trabalhar, para me instruir, participar de assembleias no plano espiritual, aprendendo e cada vez mais me envolvendo com a minha estada aqui no planeta, a minha encarnação, fazendo ela mais útil, né? Fazendo com que ela seja propensa ao êxito, ou eu posso ir para a bagunça, porque o plano espiritual é como aqui. O que eu faço aqui? Nós aqui estamos num centro espírita, falando das lições de Jesus, ouvindo o Evangelho, recebendo dos bons espíritos essa dádiva, dessa energia que nós recebemos numa casa espírita. Nós poderíamos estar num bar bebendo. Se a minha afinidade fosse para essa, poderia estar jogando, poderia estar, enfim, aonde eu tenho a minha sintonia, minha sintonia ligada. Jesus não nos dizia, o seu tesouro está onde está o seu coração. Então, urge que nós coloquemos o nosso coração em tesouros reais, em tesouros que valham a pena, que é a única coisa que nós vamos levar na nossa viagem, na nossa volta para o plano espiritual, essa sintonia. E a Joana de Ângeles também fala das nossas atitudes positivas diante da vida. Nós temos que nos posicionar diante da vida e da encarnação. Se fracassamos, assumir o fracasso. Isso é muito importante, porque quando usamos de desculpismo, colocamos a culpa do fracasso em outro, nós vamos sair sempre ilesos. Então, nunca vai ser nossa culpa e nós não vamos nos melhorar. Então, assumir, por quê? Porque eu não sou assim. Eu estou temporariamente dessa forma. Eu errei? Eu tenho oportunidade de melhorar, assumindo, tendo essa atitude positiva diante da vida, reconhecendo que eu tenho, Deus permite que eu erre. Não quer só que eu acerte, não. Porque aquela atitude morna, de Pôncio Pilatos, de lavar as mãos, de nem pelo sim, nem pelo não, isso não leva a nada. Essa atitude levou Jesus à cruz. Foi tão insensata que levou Jesus à cruz. E Joana de Ângeles diz que não tomemos essa atitude, nos posicionemos durante a vida. Erramos? Erramos sim. Erramos sim. Estamos todos juntos para nos ajudar. Deus está nos dando a oportunidade do esclarecimento. Porque, como nós dissemos, quando nós não conhecemos as leis de Deus, isso é uma tendência forte ao fracasso. Agora, nós já conhecemos, nós sabemos da justiça e da bondade do Pai. Ele é bom com cada um de nós e nos dá quantas oportunidades nós necessitamos. Porque nós nunca ouvimos dizer que Deus tem sobrinho. Todos somos filhos de Deus. E filhos legítimos. Todos filhos de Deus. Ele nos ama a cada um da mesma forma, com o mesmo amor e o mesmo carinho. E nos dá essa alegria de sabermos que, se nós não conseguimos no momento, e no momento mais para frente nós vamos conseguir. De alguma forma,
em algum momento nós conseguiremos. Isso a doutrina nos mostra. Então nós temos que ter essa alegria de saber que não é o fracasso que nós tendemos ao êxito, ao sucesso, porque nós temos esse poder de transformação, de renovação. E como os espíritos dizem, sempre o bem neutraliza o mal. Se nós erramos, se nós fizemos alguma coisa, fracassamos, o bem. Jesus não dizia que o amor cobre uma multidão de pecados? O bem cobre o mal, o bem neutraliza o mal. Então, através do Evangelho de Jesus, que nós sempre estudamos, sempre falamos, é que nós vamos buscar o sentido existencial da nossa vida. O Evangelho nos dá sentido à nossa vida. Ele não nos torna aqueles mortos emocionais. Joana de Ângeles usa esse termo. A morte emocional. Aquela pessoa que vive, que passa pela vida, que morreu emocionalmente, que não tem reação, que tanto faz quanto fez. Ah, vai estar bom lá na frente, agora não está. Como esse fato que nós contamos. Então, nós temos que viver, nós temos que vibrar. Nós temos que colocar o nosso amor, a nossa confiança em Deus. E o Evangelho nos dá esse sentido da existência. E nós nos ligamos ao Criador e recebemos dele através da oração, através da prece. O que é a oração? É a ligação com Deus. Se cada um de nós soubéssemos o poder da prece e da oração, a oração tem um poder maravilhoso, tão grande, de nos ligar a esses mentores que são os missionários de Deus. Eles se ligam a nós de onde estiverem. A oração, quando nos é recomendado o Evangelho no lar, a oração, ela coloca um cordão eletromagnético em volta do nosso lar, que é um cordão de proteção. É uma grade de proteção. Porque para o espírito, o físico, a parede, não é barreira. O espírito adentra uma parede. Isso não é barreira para o espírito. Mas, através da oração, os espíritos que não são convidados nossos, que não são amigos da casa, eles não conseguem entrar. Porque formam uma tela eletromagnética e eles não têm acesso, não conseguem. É como a cerca elétrica que nós colocamos para o ladrão aqui, encarnado, né? Esse é o poder da oração, do Evangelho no lar. Imagina que poder que tem. Então, aquele que faz o Evangelho nota a diferença, vê o lar de uma forma diferente. E nesse momento nós podemos até colocar água para fluidificar, fazendo o Evangelho, pedindo o auxílio dos bons espíritos. Quando não estamos bem, colocar, ou quando estamos também, colocar aquele copinho de água que os bons espíritos trazem, o remédio, fluidificam aquela água que ali está. E quando nós tomamos, sorvemos aquela água, nós sentimos mudado o sabor, o paladar se modifica, porque são modificadas moléculas da água. Eles trazem ali aqueles fluidos, fluidificam aquela água. Tudo isso são recursos que nós usamos para o nosso êxito. Porque contrapondo com o fracasso, que nós não queremos, é o êxito que nós viemos em busca. Cada um de nós para sair bem sucedido dessa encarnação, melhor. E nós não podemos ter desculpa. Nenhum de nós aqui desconhece. Nós conhecemos, primeiro, na nossa preparação, lá no plano espiritual. Os nossos amigos já nos falaram. Agora, imagina a confiança de Deus em cada um de nós. Quando Ele nos coloca aqui na Terra, nos dá essa oportunidade, Ele confia que nós vamos aproveitar. E Ele nos coloca aqui, nos dá a oportunidade da reencarnação, justamente para o êxito. Que nós possamos pensar nisso, através do nosso dia a dia, do nosso Evangelho, das nossas orações, lembrar sempre nos sentimos exitosos, com sucesso, sempre nos sentimos. Todo mundo acho que viu, leu, ouviu O Segredo, né? O segredo, tudo aquilo que nós sintonizamos e pensamos, é aquilo que vai acontecer. Então nós temos que sintonizar com o nosso êxito nessa encarnação. Nós somos filhos de Deus, estamos a caminho da melhora, da modificação e da transformação. E seremos exitosos, sim. Seremos bem-sucedidos nessa encarnação, porque estamos sintonizados com o alto e com Deus. Que Jesus nos abençoe.
pouquinho. Então, agora chegou a hora de vocês comentarem alguma coisa da lição que foi orientada, foi exposta, não é? Fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, fazer uma pergunta, cadê a Leda? Que a Leda vai estar aqui para responder. Qualquer dúvida, poderão fazer agora. Agora é o momento. Não tenham acanhamento. Façam as perguntas. Coloquem sua posição. Quando nós fazemos a energização da água, né? Acho que não precisa. Precisa? Ah, tá. Então, quando nós fazemos a energização da água, né, existe algum tempo que nós devemos esperar para podermos depois ingerirmos essa água ou não? Ou assim, eu fiz, eu orei, eu elevei meu pensamento a Deus, energizou, assim espero, né? Eu já tomo, aguardo um tempo, porque eu aprendi que eu deveria aguardar, e eu estou fazendo isso, né? Então eu aguardo 1 hora. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Durante o Evangelho é o tempo suficiente. Porque o Evangelho você faz a abertura, a leitura, o comentário, as vibrações, aquelas vibrações elevadas no lar que a gente faz para os familiares, pelo lar, sempre vibrações elevadas no Evangelho do lar. E depois a gente faz o encerramento. Esse é o tempo ideal. E uma outra forma também de fluidificar a água é à noite, quando nós vamos nos deitar, colocando aquele copinho de água na cabeceira da cama e pedindo, às vezes, um problema de saúde que nós tenhamos, o problema de... ou mesmo estresse, hoje é tão comum o estresse, né? O estresse, às vezes o estado de nervos, a pessoa está muito assim, nervosa, agitada. Então coloca aquela aguinha e pede para a corrente médica do plano espiritual, através do Dr. Bezerra de Menezes, durante o sono físico, fazendo aquela prece, se preparando para deitar, coloca a água e pela manhã toma aquela aguinha. E quando a gente toma, sente o sabor modificado. A água fica, às vezes, adocicada, às vezes é um pouquinho mais amarga, né? Dependendo de como foi fluidificada. Durante o curso do Evangelho, do estudo que nós fazemos, 15 minutos, 20 minutos no máximo, não é? Uma equipe, quando nós iniciamos esse estudo dentro do lar, uma equipe espiritual já é designada para nos acompanhar. Ali eles vão proceder à limpeza, à higienização do ambiente, não é? Vão fornecer os elementos necessários para que a harmonia, a paz se instale. Não, porque eu faço o Evangelho no lar, em casa, toda quinta-feira, né? E como eu estou fazendo a fluidoterapia, me disseram que seria um determinado horário, sempre. E o horário que eu consegui fazer é às 5h25 da manhã, que é um horário em que eu estou em casa, com certeza, né? E aguardar 1 hora, mais ou menos, que aí eu oro, né? E na hora que eu estou saindo para trabalhar é quando eu bebo esse copo com água. E disseram, esperar 1 hora. Vale muito a intenção, né? Da maneira como você faz, né? Aquela vibração que você põe, o carinho, a fé que você tem, isso conta muito. Mas se você coloca durante o Evangelho, né? É o suficiente. No final você pode beber a aguinha. E eu não sei se alguém tem um animal em casa, é muito interessante, né? Na hora do Evangelho, nós, por exemplo, temos um cachorrinho. Agora ele já se acostumou com os espíritos. Mas no começo, ele sentava e latia. Olhava para um determinado lugar e latia, que acho que via uma presença desconhecida, né? Porque o animal tem vidência. E os espíritos chegam. E a gente sente no Evangelho, os espíritos trazem aqueles familiares nossos. E a gente tem a vidência, a gente tem a sensação, a gente percebe que aqueles que já nos antecederam vêm nos visitar nesse momento, né? Os nossos anjos de guarda, os mentores, os nossos familiares do passado estão ali presentes naquele momento. É um momento de confraternização, de afeto, né? E é propício a isso. Então, Leda, a respeito do tema, ela fala do fracasso. Então, a gente está aqui na Terra, a gente é humano, a gente erra muito, né? Mas a gente, quando fracassar,
não nos desesperar. É isso que assumirmos a responsabilidade daquilo que nós fizemos e partir para frente. Porque tem pessoas que erram e fracassam e se desesperam, e aí que faz as coisas ruins acontecer. Então, que ela fala isso, assumir a responsabilidade e tentar verificar o que foi feito para a gente fazer melhor. Né? É isso mesmo. A gente pode até substituir a palavra fracasso por lições. São lições, né? Que nós temos que aprender. Não deu certo, então vamos tentar de outra forma. Né? Ainda ela diz assim, de uma forma muito poética, ela diz assim, é do bago esmagado que sai o vinho. Né? Quando a gente que esmagou é que saiu o vinho. É do trigo amassado que sai o pão. Então, nada é perdido na lei de Deus. Nada é perdido. Né? Imagina nós, filhos, né, da criação de Deus. O erro, ele faz parte da aprendizagem. Como nós falamos, a dualidade do universo. O erro, ele leva ao acerto quando nós refletimos e continuamos em frente. Nós não somos perfeitos de ainda, jeito nenhum. Né? Estamos a caminho. Então é isso. Muito bem, Leda. Obrigada. Viu? Agora, deixa eu só explicar. Agora, durante as vibrações que nós iremos fazer, então nós vamos destampar as garrafinhas, viu? Apesar que os espíritos podem fluidificar tampado mesmo. Vejam bem, isto não é um ritual, porque dentro da doutrina espírita não existem rituais, não é? Tem uma mesinha ali para você pôr uma jarra de água, como na nossa casa, não precisa toalha branca, não existem aparatos, não existe nada disso. A doutrina espírita é muito simples, basta que nos coloquemos em sintonia com Deus, com os nossos amigos da espiritualidade, e estaremos sendo assistidos. Por isso que o Evangelho, estudado, praticado dentro do lar, é tão importante. Nós conseguimos modificar todo o quarteirão à nossa volta. Pedimos pelos vizinhos, por todos os que estão ali naquele quarteirão. Então, é uma luz que se acende. Né? Feito isto, então, agradecendo todo esse amparo, vocês não imaginem o trabalho que os espíritos do bem, que são esses missionários, são esses espíritos que trabalham nas correntes fraternas, têm para conosco, para nos ajudar, para nos amparar. São eles que muitas vezes despertam dentro de nós essa vontade de mudarmos de alguma forma, de nos colocarmos a serviço, de sermos melhores, de corrigirmos os nossos defeitos, os nossos erros. Então, todos nós temos sempre um anjo da guarda, sempre um espírito protetor, a nos incentivar nessa caminhada, dando os passos acertados, procurando dirigir a nossa vida de uma forma diferente do que até agora. Se cometemos erros, não tem importância, nós éramos ignorantes. Mas agora que nós já conhecemos um pouco dessa doutrina extraordinária e de que somos espíritos, filhos de Deus, que nos quer livres, felizes, então nós já entendemos isso. Então, aqueles erros que cometemos no passado, não podemos cometê-los mais. Deus nos criou simples e ignorantes, sem mácula, mas também sem conhecimento. Por isso das reencarnações. É por causa das reencarnações, o aprendizado se faz necessário. Então, Deus não limita o nosso aprendizado. Se não sabemos hoje, nós vamos aprender amanhã. Mas é melhor que já ponhamos mãos à obra, né? Criemos coragem
para aprendermos o mais depressa possível, porque isso inibe o sofrimento. Então, é através do nosso pensamento, do nosso sentimento, criando à nossa volta uma aura de paz, de bem-estar, de harmonia, mantendo pensamentos elevados. Embora o corre-corre, as provas cotidianas que todos nós enfrentamos, o trânsito difícil, a vida nem sempre favorável, embora tudo isso, nós somos muito felizes. Porque nós temos um lar, nós temos uma família, nós temos de quem cuidar e de quem cuida de nós. Então nós somos felizes e agradecemos por isso a Deus. Todas as bênçãos, a água que cai, a água que nos dessedenta, o alimento que nos sustenta, o agasalho que nos aquece. Tudo isso são bênçãos que Deus nos dá de tão boa vontade. Basta que saibamos ser agradecidos a Ele por isso. E é nesta noite que nós estamos completando ou iniciando a nossa semana, que nós vamos guardar dentro da nossa memória tudo quanto ouvimos, as recomendações de Joana de Ângeles, que estão todas elas baseadas nas lições preciosas do meigo nazareno, do nosso mestre de amor, de paciência, que é Jesus. Então é através dele, agradecendo infinitamente, reconhecidos pelas bênçãos que recebemos, que nós vamos terminando esta noite aqui. Porque vamos ainda receber o passe que vem complementar tudo isso que já recebemos. E quando retornarmos à nossa casa, ao nosso lar, não vamos nos esquecer da prece, antes de adormecermos, levar esta água fluidificada que nós podemos fluidificar no nosso lar e trazer para dentro do lar todas as bênçãos que nós constantemente pedimos. E assim adormecermos tranquilos e ir em busca de mais alguma coisa, de mais instruções, trabalho talvez. Jesus amado, obrigada, Senhor, amigos espirituais, obrigada por tudo isso. E que sejamos todos felizes. Mais uma vez, obrigada.